Andar solitário. Havia uma cidade pequena e isolada no meio de uma densa floresta. Essa cidade era conhecida por uma lenda assustadora que era contada de geração em geração. Dizia-se que uma andarilha solitária assombrava os arredores da cidade, vagando pela floresta durante a noite. Ninguém sabia ao certo quem ela era ou o que causará sua existência, mas a presença dela era sentida por todos que se aventuravam por essas terras. A andarilha solitária era descrita como uma figura espectral, vestida com roupas rasgadas e empoeiradas. Seu rosto era coberto por um véu negro, tornando impossível ver sua aparência. A lenda dizia que ela vagava em busca de almas perdidas, pronta para arrastá-las para um destino sombrio. Um jovem chamado Daniel, morador daquela cidade, sempre teve fascínio pelo oculto. Ele não conseguia resistir à tentação de investigar a lenda da andarilha solitária. Movido por uma mistura de medo e curiosidade, ele decidiu se aventurar na floresta durante uma noite sombria. Armado com uma lanterna e coragem, Daniel caminhou pelos caminhos sinuosos da floresta. Os galhos das árvores pareciam se estender na escuridão, sussurrando segredos perturbadores. O vento uivava como um lamento distante, ecoando nas profundezas da noite. Enquanto Daniel adentrava a floresta, a escuridão se tornava mais opressiva e as sombras se contorciam ao seu redor. Sua lanterna tremia nas mãos, a luz vacilava como se estivesse sendo desafiada pela escuridão que se aproximava. De repente, ele avistou uma figura indistinta à distância. O coração de Daniel disparou enquanto a figura se aproximava lentamente, revelando-se como a lendária andarilha solitária. Ela emitia um gemido silencioso e parecia flutuar sobre o solo. Daniel tentou retroceder, mas seus pés pareciam estar presos em uma teia invisível. A andarilha solitária continuou a se aproximar, seus olhos vazios fixados em Daniel. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto a figura estendia um braço esquelético em sua direção. Com um último esforço, Daniel conseguiu se libertar e correu desesperadamente pela floresta. Atrás dele, podia ouvir os passos arrastados da andarilha solitária, cada vez mais perto. Seu fôlego se esgotava, e o terror o consumia. Enquanto Daniel corria, a floresta se transformava ao seu redor. As árvores se tornavam monstruosas, seus galhos retorcidos como garras afiadas. Os arbustos sussurravam palavras ameaçadoras e risadas cruéis enchiam o ar. A própria floresta parecia estar viva, conspirando contra ele. Finalmente, exausto e sem esperança, Daniel encontrou uma pequena clareira. Ele caiu de joelhos no chão, ofegante e suado. Olhei para trás, para meu alívio, não havia sinal da andarilha solitária. A clareira parecia um refúgio momentâneo da opressão da floresta, mas eu sabia que não podia ficar ali por muito tempo. O medo ainda corria pelas minhas veias, alertando-me de que a ameaça ainda estava presente. Olhei ao redor, desesperado por uma rota de fuga. Foi então que meus olhos se fixaram em uma árvore peculiar no centro da clareira. Era diferente das outras, com sua casca escura e retorcida. Havia uma energia estranha emanando dela, uma sensação mista de perigo e esperança. Movido pela intuição, aproximei-me cautelosamente da árvore. Quando cheguei mais perto, uma voz sussurrante ecoou em meus ouvidos, parecendo vir de dentro da própria árvore. A chave para escapar reside dentro de você, corajoso viajante, sussurrou a voz suave. Confuso, toquei a árvore com as mãos trêmulas. Uma rajada de energia percorreu meu corpo, e de repente, imagens começaram a aparecer em minha mente. Eram memórias antigas, histórias sombrias e lendas esquecidas. Percebi que a árvore era um portal para um mundo desconhecido, uma dimensão onde os segredos do passado se mesclavam ao presente. Reunindo coragem, entrei no portal da árvore retorcida, desejando encontrar respostas e uma saída para o pesadelo que vivia.
À medida que atravessava o portal, a escuridão da floresta foi substituída por um cenário surreal. Encontrei-me em um labirinto de corredores sombrios, cada um deles levando a um destino desconhecido. Conforme eu avançava, as paredes pareciam ganhar vida, pulsando e contorcendo-se como seres vivos. Sons estranhos ecoavam pelas passagens, ecoando em meus ouvidos. A escuridão parecia se alimentar do meu medo, envolvendo-me em um abraço gélido. Horas se transformaram em dias, e eu continuava perdido nos corredores infinitos do labirinto. A esperança de encontrar uma saída começava a diminuir, enquanto a sensação de desespero tomava conta de mim. Parecia que o labirinto estava me testando, alimentando-se do meu medo e solidão. Mas então, em meio à escuridão, vislumbrei uma luz tênue no horizonte. Um raio de esperança brilhava como uma estrela distante. Renovado pelo vislumbre de escape, corri em direção à luz, ignorando as armadilhas e obstáculos que surgiam em meu caminho. Finalmente, emergi do labirinto e me vi novamente na clareira onde tudo começou. A andarilha solitária já não estava presente, e a floresta parecia ter retomado sua serenidade habitual. Agradeci silenciosamente à árvore que me guiou até ali, reconhecendo sua ajuda misteriosa. Com o coração cheio de gratidão, comecei a fazer o caminho de volta para a cidade. Enquanto atravessava a floresta, refleti sobre a minha experiência aterrorizante e solitária. Percebi que a verdadeira natureza do terror não estava na figura assombrada da andarilha solitária, mas sim na solidão que ela representava. A jornada solitária pela floresta havia despertado em mim uma profunda apreciação pela companhia dos outros. Entendi que a força reside na união e que enfrentar os desafios em conjunto pode nos fortalecer. À medida que me aproximava da cidade, a história da andarilha solitária continuava a ser contada, mas agora eu tinha uma perspectiva diferente. Em vez de apenas uma história de terror, ela se tornou um lembrete de que a solidão pode consumir nossa alma, mas também nos proporcionar uma valiosa lição sobre a importância das conexões humanas. Desde então, tornei-me um defensor da união na cidade. Organizei eventos comunitários, encorajando as pessoas a se conectarem e compartilharem suas histórias. A lenda da andarilha solitária ainda perdurava, mas agora era acompanhada por uma mensagem de esperança e superação. A cidade floresceu com uma nova energia à medida que os laços entre seus habitantes se fortaleciam. A lenda, uma vez assustadora, transformou-se em uma história de superação coletiva. A andarilha solitária, antes temida, foi agora vista como um lembrete de que a solidão pode ser superada quando nos apoiamos uns aos outros. E assim, a cidade outrora cercada pelo medo e isolamento, encontrou uma nova vida. A lenda da andarilha solitária permaneceu como um símbolo de resiliência e união, ensinando às gerações futuras a importância de permanecerem conectadas em face das adversidades. E essa é a história longa e aterrorizante da andarilha solitária, que se transformou em uma lição de superação e união. Que ela sirva como um lembrete de que a solidão pode ser derrotada quando encontramos força uns nos outros. À medida que os anos passaram, a cidade voltou a ser abalada por uma série de eventos aterrorizantes. Os moradores começaram a relatar avistamentos da andarilha solitária novamente. Ela parecia ter ressurgido das sombras, mais assustadora e sedenta por almas do que nunca. Seu retorno trouxe consigo uma onda de medo e desespero. Os habitantes se trancavam em suas casas à noite, temendo o momento em que a presença sinistra da andarilha poderia se manifestar. Ruas vazias e silenciosas substituíram a animação e alegria que haviam sido trazidas pela união da comunidade. Os relatos dos encontros com a andarilha solitária eram arrepiantes. Ela aparecia inesperadamente nas sombras, perseguindo os desafortunados que ousavam caminhar sozinhos à noite. Seus gemidos angustiantes ecoavam pelas ruas desertas, enchendo o ar com um terror palpável. As pessoas começaram a evitar a floresta a todo custo,
evitando qualquer possibilidade de se tornarem vítimas da fúria da andarilha. Medo e desconfiança substituíram os laços comunitários que haviam sido restaurados anteriormente. A cidade estava mergulhada em uma atmosfera sombria e desolada. Determinado a enfrentar a andarilha solitária, um grupo corajoso de moradores decidiu unir forças. Eles formaram uma equipe de caçadores de criaturas sobrenaturais, dispostos a desvendar o mistério por trás da ressurreição da andarilha e libertar a cidade do seu domínio. Noite após noite, a equipe percorria a floresta, rastreando pistas e investigando os eventos sobrenaturais que cercavam a andarilha solitária. Enfrentaram inúmeros desafios e perigos, mas seu senso de propósito e coragem os impulsionaram adiante. Eventualmente, eles descobriram um antigo cemitério escondido profundamente na floresta, onde a andarilha solitária parecia ter encontrado seu refúgio. Lá, eles descobriram a verdade por trás da lenda sombria. A andarilha solitária era o espírito de uma mulher que havia sido injustiçada e abandonada pela sociedade. Sua solidão e dor a haviam transformado em uma entidade vingativa, condenada a vagar eternamente em busca de redenção. Seus atos de terror eram um reflexo do sofrimento que ela havia enfrentado em vida. Com compaixão em seus corações, os caçadores de criaturas decidiram buscar uma solução pacífica. Eles rastrearam os descendentes da mulher e revelaram a história trágica da andarilha solitária. Essa revelação trouxe à tona uma empatia muito esquecida na cidade, e os moradores se reuniram para oferecer uma chance de redenção à alma penada. Em uma noite fatídica, a comunidade se reuniu no antigo cemitério. Eles acenderam velas, ofereceram palavras de perdão e compaixão, reconhecendo o sofrimento da andarilha solitária. Em meio a um clima carregado de emoções, a própria andarilha apareceu diante deles. Com lágrimas nos olhos, a andarilha solitária ouviu as palavras de perdão e compreensão daqueles que antes a temiam. E, lentamente, sua forma começou a se dissipar, como se a escuridão que a envolvia estivesse sendo purificada. Uma luz suave emergiu do espírito da andarilha, enchendo o cemitério com uma energia pacífica e curadora. A presença sombria e assustadora desapareceu completamente, deixando para trás apenas um sentimento de redenção e renovação. A cidade se viu livre da ameaça que assombrava seus habitantes. O medo e a desconfiança foram substituídos por um senso de união e solidariedade. As pessoas aprenderam a valorizar uns aos outros e a enfrentar seus medos juntas. À medida que o tempo passava, a lenda da andarilha solitária se tornou uma história de redenção e esperança. Ela serviu como um lembrete para a cidade de que o perdão e a compaixão têm o poder de quebrar os ciclos de sofrimento e solidão. Com o tempo, a cidade se transformou em um lugar vibrante, onde a comunidade se apoiava mutuamente. O legado da andarilha solitária permaneceu, mas não como um símbolo de medo, e sim como uma lembrança do poder da empatia e da superação coletiva. E assim, a cidade continuou sua jornada, honrando a história da andarilha solitária ao construir um futuro baseado na compaixão e no amor. O terror de outrora havia sido substituído por uma nova narrativa de coragem e união, mostrando que até mesmo nas mais escuras sombras, a luz pode encontrar seu caminho. Inscreva-se no canal. Isto nos ajuda a criar mais conteúdos como este.